Amém? Aleluia. É um prazer, querido, mais uma manhã estar aqui com vocês. Amém? O pastor Marciano está viajando, ele está no Brasil. Como nós oramos no começo da mensagem aqui, nós continuamos em oração pela sua família, pela sua mãe, que está passando por um procedimento ali nesse momento. E nós continuamos em oração pedindo a Deus para que Ele abençoe ali, para que dê tudo certo, né? Para que Ele possa realmente operar, fazer um milagre. Essa é a verdade, que Deus possa fazer um milagre ali na vida dela, para que Ele volte aqui e dê testemunho, amém? Antes dele ir, teve um domingo que ele deu testemunho, né? Jesus fez um milagre lá em casa, quem lembra? Né? E a gente crê que Jesus continua fazendo e vai continuar fazendo o mesmo milagre lá em casa também, na nossa casa, amém? Nós cremos nisso em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Nós estamos no tema família e nós vamos continuar ainda por provavelmente mais uns 3 domingos falando sobre o mesmo tema, né? Mas hoje nós temos outro tema relacionado à família. Você está com o seu boletim aí? Está escrito aí, família, né? Debaixo de que governo a minha casa está? Deixa eu beber uma água aqui, porque eu toco ali, mas eu canto também. Então a garganta seca junto com os braços. Amém? Debaixo de que governo a minha casa está? Nós vivemos debaixo de um governo, amém? E a cada 4 anos ou a cada 8 anos esse governo muda. Nós vivemos nesse tipo de governo. Então, você sabe que dependendo de que governante passa, algumas coisas mudam, algumas leis, algumas regras, alguns princípios. Isso afeta de uma maneira a população. A população, algumas passam a agir diferente ou de acordo com o que aquele governo defende. E aqui como tema a gente tem, debaixo de que governo a minha casa está? Não é diferente. A nossa casa também, dependendo de quem governa ou debaixo de que governo ela está, ela vai agir de uma maneira. Nós aqui pregamos que a nossa casa tem que estar debaixo do governo de quem? De Deus. Se a nossa casa tem que estar debaixo do governo de Deus, então ela tem que agir segundo as leis de Deus. Esse é o certo, amém? Mas não quer dizer que isso sempre acontece. Não é verdade? Leia aí comigo Êxodo 1, 8 a 9. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao povo, ele disse aos egípcios: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Amém? Então, você conhece a história de José, né? Só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, rapidinho. José era aquele lá que foi vendido pelos irmãos e tal, comeu lá o pão que o diabo amassou, vamos dizer assim, né? E aí sofreu, foi preso, não sei o quê, sonharam, um padeiro morreu, não sei o quê, e o pai apresenta diante de Faraó, tá, vou te colocar como o segundo maior. Bom, José virou governador, né? E aí os irmãos voltam, tal, pensam que ele vai mandar matar todo mundo, ele perdoa, tal, e manda trazer o pai, manda trazer família, papagaio, periquito, cachorro, gato, manda trazer todo mundo, vou proteger todo mundo. E aí o povo de Israel veio. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel começou a se multiplicar com abundância. E começou a crescer na terra do Egito, né? De costume, querido, isso já é velho. O crente não bebe, não fuma, não vai para a festa, vai fazer filho e vai comer, né? Então foi isso que o povo fez, vamos fazer filho. Botou para multiplicar dentro da terra do Egito com força, né? E cresceu. Mas José não é eterno. E ele morreu.
e assumiu um outro faraó. Esse faraó não conhecia José. Isso provavelmente tinha passado já muitos anos para não conhecer José nem a história. Ele disse assim: esse povo estranho aí, quem é esse povo esquisito que anda vestido diferente da gente, não sei o quê? Eu prestei atenção que eles são bem numerosos na terra do Egito, né? Eles são mais fortes do que nós. E aí o faraó disse assim: vamos fazer alguma coisa para botar um controle nisso daí, né? Vamos fazer alguma coisa para controlar essa grande família, né? Introdução aqui, leia comigo. Agora eu vou ler um texto um pouquinho longo, tem esse versículo também, me acompanha aí, diz assim: nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José, e ele disse ao seu povo, os egípcios: eis que o povo dos filhos de Deus, de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e, em caso de guerra, se alie aos nossos inimigos, e lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com trabalhos pesados. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhe era imposto com tirania. Ou seja, vamos ocupar o povo com alguns trabalhos, mas o povo continua crescendo. E a família, quando ela é de Deus, isso é um processo normal. Ela continua crescendo, porque ela é a família de Deus. A gente não cantou aqui no começo? O inferno não pode, o diabo, não, Satanás, sei o que, não pode prevalecer, não vai parar a igreja, o inferno não, o diabo não parou a igreja do Senhor. Então, a igreja vai crescendo, a família de Deus vai crescendo. Eles viram que não dava para parar, então eles disseram que agora a gente tentou ser bonzinho dando só trabalho, pois agora a gente vai o quê? Escravizar. Agora a gente vai agir com tirania, agora a gente vai subjugar de tal maneira que eles não tenham tempo para quê? Para multiplicar. Eles não tenham tempo para ser família. Vamos mudar o tipo de governo. Agora a gente vai ser um governo duro. Toda família vive debaixo de um governo. Ou a nossa casa está sendo governada pela cultura, pelo excesso de trabalho, pela pressão financeira, pela distração constante, ou está sendo governada por Deus. O Egito representa um sistema que oprime, mas o reino de Deus representa um sistema que restaura. A pergunta não é se há governo, querido. A pergunta é: quem governa a minha e a sua casa? Governo tem. Amém? Mas a pergunta é: quem governa a minha e a sua casa? Em que sistema nós vivemos? Em que sistema você vive? Em que sistema a sua casa, a sua família vive? Falando de governo, no grego, essa palavra quer dizer kibernesis. Tem o significado literal de direção, administração, ato de governar. Sua origem está ligada à ideia de pilotar um navio, guiar com firmeza. Ou seja, você está pilotando um navio, essa é a ideia. Você é comandante de um navio. E ali naquele navio tem os tripulantes e tem o comandante. E ele guia com firmeza, porque o navio tem que ser guiado com firmeza. Amém?
Vai vir todo tipo de onda, todo tipo de coisa, tempestade, e o capitão tem que estar firme. No sentido espiritual, não se trata apenas de autoridade formal, mas da capacidade dada por Deus de dirigir, orientar e manter o rumo do povo. Assim como o piloto mantém o navio no curso certo, o governo espiritual mantém uma comunidade alinhada com um propósito divino. Mantém também uma família. Então, quando Deus está no governo e o comandante é Jesus, você consegue manter todo aquele navio, toda aquela tripulação num propósito divino. Você diz assim: ah, mas família tem propósito? Claro que tem. Qual o propósito da tua família, querido? O propósito da tua família é o quê? Só fazer os meninos crescer, e aí eles fazerem outros filhos, e os filhos deles fazerem outros filhos, e continuar assim para que o seu nome vire um legado? Vire um legado, o meu nome virou um legado, porque a minha família são várias e várias gerações. Mas nome não é propósito. Legado de nome não é propósito. Propósito de família vai muito além do que isso. Propósito é o quê? Propósito de família é que os meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor. É que Jesus governe a minha casa por pelo menos 1000 gerações para frente. Não é isso que a gente prega? Porque senão o que adianta? O propósito de Deus parar em mim, e quando chegar a vez da Jade e da Jasmine, o propósito de Deus morrer. Tinha propósito? Realmente, não. Faraó aumenta o serviço para cansar o povo e desestruturar as famílias. Agora a gente vai começar a pregação. Amém? Faraó aumenta o serviço para cansar o povo e o quê? Desestruturar as famílias. O mundo que nós vivemos, querido, é considerado um Egito. Você sabia disso? E nesse mundo que nós vivemos, nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mas Deus não nos chamou para construir pirâmides. Deus não nos chamou para fazer tijolos. Deus não nos chamou para amassar barro. Deus não nos chamou para construir cidades para Faraó. Deus nos chamou para construir um reino, sim, em família, mas não o reino do Egito, sim, o reino de Deus. Mas para que o reino de Deus seja construído, você precisa estar ocupado em construir o reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você constrói o reino de Deus, ou você constrói o reino do Egito. Que reino nós estamos interessados em construir? Êxodo 5, de 6 a 9. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem a palha, mas exijam deles a mesma quantidade que eles faziam antes. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Eles gritam, o povo de Israel gritava assim, ou seja, ele disse assim: esse povo está com folga. Sabe por quê? Porque a gente está dando trabalho para eles, e eles ainda estão tendo tempo para ir para a igreja. Ainda estão tendo tempo para ir cultuar. Olha só, a gente está sentando o chicote neles, a gente está botando eles para construir pirâmide, a gente está botando eles para amassar barro, está dando trabalho, e eles ainda têm tempo para dizer assim: vamos sacrificar o nosso Deus.
Ainda tem tempo para ir para a igreja. Que absurdo. Está com tempo, querido? Espera aí. Agora a gente não vai mais fornecer palha, não. Deixa eles pegarem a palha. E outra, exige a mesma produção de antes. Ah, porque agora eu tenho que trabalhar um dia a mais. Eu não consigo produzir. Não. Agora é um dia a mais e a produção tem que ser a mesma. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não nem ouvidos às palavras mentirosas. Olha só que coisa diabólica, querido. Além de ocupar o tempo de Deus com mais trabalho, Faraó disse que o que eles pregavam, a palavra de Deus, era coisa mentirosa. É engraçado que hoje, quando a gente começa a se ocupar muito com as coisas do mundo, e a gente começa a se desocupar das coisas de Deus, a palavra de Deus começa a sair de perto de nós. Automaticamente, quando a gente começa a se afastar da palavra de Deus, não é que ela vire mentira, mas você começa a deixar de acreditar em algumas coisas. Quando alguém chega para falar da palavra de Deus para você, quando você ouve alguém falando da palavra de Deus, quando você escuta uma pregação que tem um pouquinho mais de tutano, tem um pouquinho mais de feijão ali, mais grosso, o caldo um pouquinho, você diz assim, isso deve ser mentira, não é bem assim. Porque eu conheço a Bíblia. Mentira, conhece a Bíblia, querido. Você não tem tempo nem para ler. Às vezes nós temos tempo só para trabalhar e não lemos a palavra de Deus. Hoje o Orlando de manhã brincava comigo, por causa que às vezes eu faço meu boletim, e ele diz assim, você fez uma monografia, Jonas, não sei o quê. Eu digo, não, eu ponho textos longos no meu boletim, né? Ele disse, Aí eu disse assim, brincando, mas vai que de repente, aquele texto longo é a única leitura que aquele irmão vai fazer na semana da palavra de Deus. Então, eu estou ajudando aquele irmão, porque se na verdade ele não lê a Bíblia durante a semana, então aquele texto longo pode ser a única leitura da Bíblia que ele vai fazer. Então, eu vou ajudar aquele irmão domingo de manhã. Aí eu ponho aqui 10, 14 versículos para ele ler de uma vez, né? Que não deveria ser assim. Se você não tem tempo para ler esses 10, 14 versículos de manhã, ou durante a semana, é porque você não está tendo tempo para ler. E a pergunta é, o que você está lendo? Tijolo, barro, palha, areia, o que não é sustento, o que não é base. E em vez de construir reino de Deus, você passa a semana construindo pirâmide. E a produção tem que ser a mesma. Quem tem burro não compra cavalo. E o diabo lá, chicote nele. Mantém a produção. Eu vou para a igreja. Não tem tempo para ir para a igreja. Eu vou para o GE. Não tem tempo para ir para o GE. Eu vou orar. Não tem tempo para ir orar. Eu vou para o evento da igreja. Não tem tempo para ir para o evento da igreja. Eu vou tirar um tempo com a minha família, com o Senhor. Não tem tempo para tirar tempo com o Senhor e com a família. Por quê? Porque está debaixo do jugo de Faraó. É duro, querido? É duro? O que está sendo falado? É duro, mas é a verdade. Quando o povo começou a desejar liberdade, Faraó aumentou o trabalho. Olha só. Quando o povo começou a desejar liberdade, né? Diz assim, Deus está levantando um Salvador, né? Deus prometeu, a gente está aqui já 440 anos sofrendo na mão desse lampião aí
desse nosso cego, escravizando a gente e tal, mas agora Deus está levantando o Salvador e ele vai nos livrar do Egito. Aí o povo começa a sonhar com liberdade, o faraó vai lá e diz o quê? Aumenta o trabalho. Aumenta o serviço. Está com tempo de sacrificar para Deus? Dá trabalho. Ainda está com tempo de sonhar com liberdade? Faz o quê? Dá mais trabalho ainda. Ou seja, toma mais o tempo dele. Toma mais o tempo dela. Esse governo, querido, é um governo capitalista. Para ter, você tem que trabalhar. E para comprar, você tem que ter recurso. E você não ganha recurso dormindo no colchão. Num governo capitalista, não sei se você sabe disso. Você precisa trabalhar. E aí, mais você quer. Mas quando você gasta muito tempo trabalhando, você esquece de usufruir. Sabia? O meu pai tinha uma frase que ele dizia assim: você sabia que todo dinheiro só tem uma parte do corpo? A cabeça. Você não vê nem o dinheiro com o corpo todo da pessoa, só vê a cabeça. Ele dizia assim: só faz dinheiro quem tem cabeça e tempo para pensar. É simples, querido. O diabo sabe disso e ele quer ocupar o quê? Quer ocupar a sua mente. Ele quer ocupar a sua mente com aquilo que pode tirar a palavra de Deus do lugar que ela deve estar. Ele quer ocupar o seu coração com aquilo que não é pão. O inimigo sempre usa estratégias para tirar o nosso foco e desviar a visão do que realmente é essencial no projeto de Deus. A família. Faraó dobrou o trabalho. Hoje, precisamos nos avaliar e identificar onde temos gasto as nossas forças e em que temos sido enganados e onde temos dobrado os nossos esforços. Muitas vezes com um disfarce ou aparência de eu faço tudo pela minha família, quando na verdade esse fazer de tudo não está nos permitindo viver o tudo de Deus com a nossa família ou com o nosso cônjuge. Você já ouviu essa frase? Eu já falei e eu falo. É normal. Eu faço qualquer coisa pela minha família. Eu faço tudo pela minha família. Diga você, para você ver como é que é legal. Eu faço tudo pela minha família. Não dá um sentimento assim de, né? Os homens falam assim, bate no peito e diz assim, olha para a mulher que está do teu lado e diz assim, ó, se ela é tua esposa, diz assim, eu faço tudo pela minha família, né? E a mulher agora, olha para o teu marido e diz assim, eu faço tudo, diz, eu faço qualquer coisa pela minha família, até deixar eles sem tempo para mim. Eu faço tanto pela minha família que eu não tenho nem tempo para eles. Eu faço tanto pela minha casa que eu não tenho nem tempo para minha esposa. Eu faço tudo pela minha família que nem tempo para os meus filhos eu tenho. Mas eu faço tudo e mais um pouco. Mas e a minha filha? E o meu filho? E a minha esposa? E a minha casa? E o tempo com eles? Papai, hoje dá? Não, minha filha. O faraó disse que a gente tem que fazer mais uns 5.000 tijolos. Papai está amassando barro. Hoje não dá. Mamãe, hoje, eu e tu, eu e você, nós, você e eu. Não, hoje não dá, minha filha. Mamãe está pegando palha. Está só a capa do profeta.
não vai dar, não tem tempo, deixa para a próxima. 2.1. Algumas estratégias mais comuns do inimigo para enfraquecer uma família são cansaço físico, sobrecarga mental, falta de tempo, roubo de identidade. Repita: cansaço físico, sobrecarga mental, falta de tempo, roubo de identidade. Quem cuida dos teus filhos, querido? Quem cuida dos meus filhos? Quem educa os meus filhos? Quem discipula a minha esposa dentro de casa? É aquele famoso irmão Tim Cook, a Apple. O discipulador do meu filho chama-se Apple. Apple ele é discípulo do tablet. Ele é discípulo do iPhone. O que o tablet e o iPhone fala para ele é o que ele faz. Mas eu confio, porque tem muita coisa boa na internet. O iPad é seguro. Eu tenho até uma conta nele só para criança, sabe? E lá eu confio no que está sendo passado para ele. Eu confio no que a minha mulher está ouvindo por aí. Eu não falo nada. Eu não dou palpite, eu não comento da palavra de Deus, porque ela conhece da palavra de Deus. O meu marido conhece da palavra de Deus. Eu confio plenamente no que ele ouve aí fora, na rua. Outra coisa, eu não tenho tempo para ficar pensando nessas coisas, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu já chego no final do dia em casa com a minha mente totalmente sobrecarregada, cansada. É problema de cliente, é problema daquilo, é pepino, é gente em cima de mim, meu telefone não para, a minha cabeça não aguenta mais. E eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas. E aí, com tudo isso, vem o resultado final, que é roubo de identidade. Nós passamos a não mais entender ou saber quem nós somos em Cristo. Querido, você diz assim, o Jonas está pregando contra o trabalho. Não estou pregando contra o trabalho, porque a palavra de Deus diz, quem não trabalha vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Trabalhe. O trabalho dignifica o homem. O trabalho honra o homem, a mulher honra aquele que trabalha. Todo trabalho é digno do seu salário. Mas o trabalho não pode ser o seu governante, querido. Você tem que ser o governante da sua casa. Não o Egito governando a sua casa. Estipula o seu tempo. Eu não sei se você já percebeu, Deus ainda não desceu do céu e disse assim, a partir de amanhã, 6 horas, a tal hora, eu estou aqui, hein? Você não vai poder sair de casa. Ele não faz isso, engraçado, né? Ele só diz assim, tem um tempinho para mim? Tá, quando der, quando der, estamos juntos, eu estou aqui. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 2.2. O povo deixou de se ver como herdeiro da promessa e passou a se ver como escravo. Hoje, o sistema antifamiliar gerado por Satanás faz o mesmo, criando famílias falidas, vivendo debaixo de um reino caído com, leia aí, agenda cheia demais,
pais sem tempo para os filhos, filhos formados mais pela internet do que pelo lar, cansaço que impede a vida espiritual. Engraçado, né? Querido, se eu já falei alguma mentira aqui até agora, você pode levantar e sair por aquela porta ali. Mas isso é a mais pura verdade. Agenda cheia demais. E aí, como é que tá? Tá busy demais. Tá busy, uma correria. Não para. Mas e aí, como é que tá? Tá bombando, velho. Né? Tá bombando, não tenho tempo para nada. Eu trabalhei ontem, domingo, sábado, feriado, não sei o quê. E Thanksgiving, Natal. E aí, não dá. Eu tô todo dia chegando em casa às 11 da noite. Ei, lasqueira. Tem tempo para nada. Fazer dinheiro. Não, a conta não para, velho. A conta não para. A conversa é a mesma, querido. Eu já estou há alguns anos aqui nessa terra. A conta não para, querido. Não, cada um sabe onde o sapato aperta. O que tem aqui, querido? Minha gola. Ninguém fala nada. Estou eu e o Didi Mocó aqui, ninguém fala nada. Né? E fica assim, anda, mas não para. Eu digo assim, rapaz, você está igual à prefeitura de Manaus. A prefeitura de Manaus tem um slogan que diz assim, e o trabalho não para. Mas ninguém faz nada, querido. É só o slogan. Você passa, onde você passa, está escrito no muro, e o trabalho não para. Mas as ruas continuam com buraco, e não tem polícia. É uma maravilha, né? E você, às vezes, está do mesmo jeito. O trabalho não para. Estou igual a prefeitura de Manaus, lá onde o Jonas mora. Mas olha para dentro de casa, está em buraco, está faltando asfalto, não tem calçada, está faltando policiamento, não tem segurança. Mas o trabalho não para. É correria. Está busy. Demais. Dá conta. Né? Tem tempo para nada. Hoje nem comi, para você ter uma ideia. Nem deu tempo de almoçar. Já faz 3 dias que eu não sei o que é almoçar. Você não quer comer. Não dá tempo, não. Né? Mas não emagrece. Então, alguma coisa está errada. Não tem tempo para comer, mas também não emagrece. Né? Está trabalhando o 3º turno na geladeira. O inimigo não precisa destruir sua família. Sabia disso? Diga, o inimigo não precisa destruir a minha família. Basta mantê-la ocupada demais para Deus. O diabo não tem intenção de chegar lá, eu vou destruir essa família. Não, querido. Hoje, não. Hoje ele só precisa fazer o quê? Só precisa deixar você ocupado demais para que você não tenha tempo para Deus. Ele resolve todo o problema dele. Ele vai te impedir de vir para a igreja? Não. Ele tem interesse em fazer você se desviar? Não. Ele tem interesse em te levar para macumba, vamos dizer assim? Não. O macumbeiro vai mais para o terreiro de macumba do que você vem para a igreja. Não é verdade? Ele é mais frequente lá do que você é frequente nas coisas de Deus. Deixa ele quieto onde ele está. Mas ele é do vida com vida. Sim, querido, ele é do vida com vida. Mas não quer dizer que ele é do vida com vida. Você está entendendo? No papel é uma coisa. Na prática é outra. Vou tirar ele do reino? Não. Só mantém ele ocupado. É isso que Faraó fazia com o povo.
ele tinha pedido que o povo de Israel deixasse de ser o povo de Deus? Não. Em nenhum momento o faraó chegou e disse assim: a partir de hoje vocês não são mais o povo de Israel, vocês não são mais o povo de Deus. Ou seja, eles continuavam sendo o povo de Israel e continuavam sendo chamados de o povo, os filhos de Deus. Mas quem é filho, age como filho. E Faraó sabia disso, e por isso ele disse: eles podem ser chamados de filhos de Deus, mas eu não vou dar tempo para que eles ajam como tal. Por quê? Porque eles precisam obedecer a palavra de Deus, eles precisam ter tempo para sacrificar. Então, deixa só o título e acaba com o legado. Aí que está o segredo. Deixa o título, mas acaba com o propósito. Tira o propósito e deixa só o título. Um livro sem história. Na capa está o título, mas quando abre, o conteúdo é vazio. Ponto 3. Deus tira do governo errado para restaurar a identidade. Diga isso. Repita. Deus tira do governo errado para restaurar a identidade. Êxodo 6 e 7. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu, o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatá-los com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Querido, não sei como está o teu dia, não sei como está o governo da tua casa, mas hoje Deus tem uma palavra para você. E a palavra é essa: basta, chega. Esse governo não dá mais. Esse governo não vinga. E aí o Senhor chega com o povo de Israel e diz assim: pois eu vou tirar vocês com braço estendido debaixo desse governo. Hoje Deus tem uma palavra para a tua casa, querido. Hoje Deus tem uma palavra para a tua família. E a palavra é essa: basta. Hoje o Senhor te tira do governo das trevas. Hoje o Senhor te tira debaixo da escravidão do Egito. Hoje Deus quer trazer você e a sua família para o governo dele, para o governo de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Uma promessa de restauração e reavivamento espiritual dentro da nossa casa. É a promessa que restaura a nossa identidade familiar debaixo do governo de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. A promessa de Deus em sua palavra para mim e para a sua família é esta: eu os tirarei e eu os livrarei, eu os resgatarei, eu os tomarei por meu povo. Amém? Quem governa a sua casa? 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 Vou perguntar de novo: quem governa a sua casa? Deus. Quem governa a sua casa? Deus. Quem vai governar a sua casa? Deus. Deus. Deus vai governar a nossa casa. Sabe por que nós demoramos a falar quando eu fui perguntando? Foi de propósito, querido. Porque às vezes há uma dúvida dentro de nós, quem realmente ainda está, a gente para pensar. Eu acho que é Deus. Mas eu não quero aqui hoje de manhã que você ache ou você pense. Eu quero que você profetize sobre a tua casa. É diferente. Então eu vou perguntar de novo:
Quem governa a tua casa? Deus governa a minha casa. Diga, Deus governa a minha casa. Diga mais uma vez, Deus governa a minha casa. Aleluia. Amém? Deus governa a tua casa, Deus governa a minha casa. Deus não tirou Israel do Egito apenas para aliviar o sofrimento. Ele os tirou do Egito para colocar eles debaixo do seu governo. Você acha que Deus só tirou o povo de Israel e disse assim, coitado, os bichinhos estão sofrendo, né? 440 anos é dureza. É muito tijolo. É muita pirâmide, né? Vou tirar eles daí, só por tirar, né? Para acabar o sofrimento. Não. Acabou o sofrimento? Amém? Colocou numa terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Mas ali Deus estabelece leis. Deus estabelece propósito. Deus estabelece um acordo familiar com o povo de Israel. E diz assim, estou tirando vocês do Egito, não é para gastar tempo à toa não. Só para acabar o sofrimento. Estou tirando vocês do Egito para botar vocês debaixo de propósito. Para vocês realmente serem o meu povo. Para vocês realmente serem a família do reino de Deus. Amém? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. 3.1. No Sinai, Deus estabelece padrões, aliança, identidade e ordem. Amém? Querido, e agora aqui, se você estava esperando pela leitura bíblica, chegou tua hora de brilhar agora. Vamos lá, 17 versículos. Hoje você vai ler. Vamos, diz para o teu irmão, hoje você vai ler do meu lado. Aleluia, hoje você brilha. Vamos lá. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Querido, não entro aqui nesse negócio de sábado, tá? Não estou dizendo que você não pode trabalhar de sábado. Fique à vontade, tá? Isso é outro departamento. Não me procure sobre isso, tá? Vá ler a Bíblia. Deus te abençoe. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Lemos? Sucesso? Amém? Dê uma salva de palmas para você. Aleluia. Glória a Deus.
Deus estabelece padrões, um acordo familiar. Ele diz, olha, no meu governo, a família se comporta dessa maneira, né? E aí ele estabelece ali 10 mandamentos, através de Moisés, para que o povo use aquilo de base, para andar dentro da família de Deus, dentro da família dele. A gente não diz assim, lá em casa, minhas regras, né? A gente gosta de botar regra dentro da nossa casa, né? Por quê? Porque a casa é nossa. Quem paga o mortgage? Ou o aluguel? Quem é? Diga, eu. Quem paga a conta de luz? Quem paga a água? Né? Quem paga o condomínio? Quem compra a comida para dentro? Quem manda consertar quando quebra? Ou quem conserta quando quebra? Né? Tem que botar assim, mandar e quem conserta, tem diferença. Né? Nem sempre a pessoa conserta, mas manda, né? Mas quem manda paga. Então, tá valendo, querido. Bom trabalho. Né? Mas quem que é que faz aquilo dentro de casa? Quem que suprir, quem que dá sustento, quem que põe ordem? Sou eu. Então, eu mando, as regras são do jeito que eu quero. Né? As regras são do meu jeito. Tem que andar de acordo com a minha vontade. E Deus não é diferente. Ele estabelece um formato de família, querido. E ele diz assim, o formato de família que eu tenho é esse. Então, é importante que para que as minhas bênçãos alcancem a sua casa, você ande com a sua família dentro desse padrão. Amém? Família forte nasce quando Deus governa e permanece. Família forte nasce quando Deus governa e permanece forte quando Jesus é o Senhor. Amém? 4. Sinais de uma casa debaixo de um governo de Deus. Diga aí, leia comigo. Ponto 1. 2. 3. 4. 5. Amém? Vou repetir. Há princípios claros. Princípios claros. Aqui em casa, meu querido, a gente não é meio crente, não. Aqui em casa a gente é crente. Sabe? Aqui em casa a gente não é meio, não, aqui, sabe? Aqui em casa a gente quase vai para a igreja, não. Aqui a gente vai para a igreja. Aqui em casa a gente quase lê a Bíblia, não. Aqui em casa a gente lê a Bíblia. Aqui em casa a gente escuta quase música cristã, não. Aqui em casa a gente escuta música cristã. É assim, querido. Aí você diz assim, mas os crentes não são muito radicais? Querido, tem gente por muito menos mandando o menino se explodir aí fora. E você vem chamar eu, que estou dizendo para o meu filho ir para a igreja de radical. Eu não estou pedindo para ele se explodir, eu só estou pedindo para ele botar uma roupa decente e ir para o culto de manhã. E o outro está pedindo para ele se explodir. E você diz que eu sou radical? Nada, conversa fiada. Há autoridade saudável. A autoridade saudável vem quando há exemplo saudável. Se você vai para a igreja, há uma grande chance que o seu filho também vá para a igreja. Às vezes, depende um pouquinho mais do milagre de Deus. Mas muitas vezes, eles copiam exatamente
o que eles veem dentro de casa. E a autoridade tende a dar muito certo quando ela é saudável. Há tempo para Deus. Isso é importante. Há tempo para Deus. A identidade definida. Eu sei quem eu sou. Nessa casa, nós sabemos quem nós somos. A propósito espiritual. A propósito espiritual. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Todos nessa casa somos e almejamos ser semelhantes a Jesus. Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso Josué falou, querido. Chegou uma hora que Josué não aguentava mais, ele disse assim, eu tenho que botar um racha, eu tenho que botar um limite aqui. Ele diz assim, vocês servem a quem vocês quiserem. Vocês colocam a família de vocês para ser governada por quem vocês quiserem, quem vocês bem entenderem. A casa é sua, o mortgage é teu, o aluguel é teu, a água é tua, a luz é tua, tudo é teu. Então, põe a tua casa para servir quem tu quiser. Mas aqui dentro da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer levantar hoje uma geração de famílias estruturadas, abençoadas, mas não somente famílias, querido, que ficam somente boiando no meio da sociedade, como aquela sopa que só tem um pedaço de carne nela, e ela fica lá no meio sem saber o que fazer. Não! Deus quer levantar famílias hoje estruturadas no meio dessa sociedade, que sabem o seu propósito, famílias que conseguem se impor diante desse governo falido e caído. Famílias que não interessa onde elas estão, elas dizem assim, olha, eu e a minha casa, só para você saber, a gente serve a Deus. Ah, mas isso é careta. Não interessa, não quero saber se é careta, mas lá em casa a gente serve a Deus. Papai e mamãe falou que lá em casa a gente serve a Deus. Lá em casa papai e mamãe falou que nós somos crentes, que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, que nós somos servos de Deus. Ah, mas isso é careta. Para você, para mim, eu estou de boa, querido. Porque lá em casa a gente serve a Deus. Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão de governo. Leia isso daí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão de governo. Decida, querido. Hoje, Deus diz para você, decida quem governa a sua casa. Tome uma decisão hoje. Hoje nós temos que decidir quem governa a nossa casa. Hoje Deus diz para mim, Jonas, quem governa a tua casa? Quem tem governado a minha casa? Quem tem tomado conta da minha casa? Que governo eu tenho estipulado dentro da minha casa? Ou tenho sido apenas como o primeiro-ministro da Inglaterra, querido? Que ele só tem o nome de primeiro-ministro, mas ele não governa nada. Quem manda em tudo é o rei. Às vezes dentro de casa nós corremos esse risco, sabe? De estarmos dentro de casa somente com o papel. Mas quem governa é o Egito. É importante que nós tomamos a frente, é importante que eu tome a frente na minha casa e diga assim, quem governa a minha casa é Jesus. A minha família pertence ao governo de Deus.
Nós estamos acabando. Talvez a nossa casa não esteja no Egito geográfico, debaixo de um governo de escravidão, mas pode estar debaixo, os meninos do louvor podem vir para cá, mas pode estar debaixo de um sistema que cansa, confunde, rouba tempo, rouba identidade. Hoje Deus chama nossas famílias para saírem do governo da pressão e voltarem ao governo do reino. Um governo onde Jesus Cristo é o Senhor da família. E aí eu te pergunto, você tem uma pergunta no final do seu boletim aí. Sua família está sobrevivendo em um sistema, em um governo, ou está vivendo debaixo do governo de Deus? A minha família hoje ela está somente sobrevivendo debaixo de um sistema. Não importa quem governa, só importa que a gente aguente firme até esse governo passar, para que venha o próximo, e aí talvez tudo vai melhorar. Então, só aguenta, segura a onda, segura firme, vai passar. Não, mas a gente tem que se impor como família de Deus. A gente tem que viver o governo de Deus. Não. Muito trabalho, muito estresse. Só precisa sobreviver. Vamos só sobreviver e esperar o próximo governo. Governos vão passar, querido, um a um, e eles vão mudar. Mas entenda uma coisa: o governo de Deus, ele não passa, ele não muda, ele é eterno, ele é para sempre. O governo de Deus é eterno. Eu quero que a minha casa seja governada e permaneça no governo de Deus. Eu fui criado debaixo de um governo de reino. E hoje, eu e Joyce nos esforçamos muito para manter a nossa casa debaixo do governo de reino. E eu vou continuar trabalhando para que a casa das minhas filhas permaneçam debaixo do governo de Deus. E oro a Deus para que quando nós formos dessa terra, elas continuem trabalhando para que a casa dos seus filhos vivam debaixo do governo de Deus. Chega de famílias sobreviventes. Diga assim: eu não quero que a minha família seja uma sobrevivente nesse governo. Eu quero que a minha família seja uma família governada por Deus. Uma família com propósito divino. Amém? Amém? Aleluia. Deus tem uma palavra para ti. Deus tem um milagre para fazer hoje, querido. Deus quer fazer um milagre na tua casa. Eu não sei se você está entendendo a gravidade do que nós estamos falando aqui. Se todas essas palavras que foram pregadas aqui, você não conseguiu entender, você não captou a mensagem, pelo amor de Deus, essa pelo menos eu te digo: Deus tem um milagre para fazer na tua casa. Deus tem um milagre para fazer na tua família. Deus tem um governo de paz e de bênção para minha e para sua casa. Ele quer levar nossa família para uma terra que mana leite e mel, aonde o chicote não vai mais te alcançar, aonde o tijolo não vai mais pesar nos seus ombros,
aonde a palha não vai mais te fatigar, aonde pirâmides não precisam mais ser levantadas, porque ali a glória de Deus é que é levantada e ela já está erguida no meio de tudo. Deus já está ali no meio e Ele governa tudo. Amém? Queria que você ficasse de pé comigo nesse momento, fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração agora. E depois dessa oração, o Ministério de Louvor vai estar cantando. Enquanto nós cantamos e oramos, eu quero fazer um convite para você. Se você hoje sentir no teu coração e você dizer assim: Senhor, por muitos anos eu tenho pensado que eu estava vivendo na terra que mana leite e mel, mas acabei de descobrir que eu tenho vivido no Egito. Eu tenho mantido o título de filho de Deus, mas debaixo de um governo que não é o governo de Deus. Mas hoje eu quero que a minha família comece a fazer parte desse governo. Eu quero entregar a minha família ao teu governo, para que tu reine, para que tu tome conta, para que tu seja o Senhor de tudo na minha casa. Se você sentir no teu coração, querido, enquanto nós oramos e nós cantamos, eu quero te convidar como igreja. Você pode vir aqui à frente, você pode sair daí com a tua esposa, com o teu esposo. Se você sentir no teu coração, vem aqui à frente, vem orar com a gente aqui, vem aqui na frente e ora com a gente aqui, em nome de Jesus, e deixa que nós vamos orar por você também. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, nessa manhã, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, as nossas filhas, Senhor, a nossa descendência, a nossa herança, Pai. Em nome de Jesus, e nós te pedimos, Deus, que tu possas, Senhor, ali estabelecer o teu governo, Senhor. Estabelecer, meu Deus, o teu padrão, Senhor. Estabelecer, meu Deus, assim como tu fez com o povo de Israel, Senhor. Que tu não tiraste aquele povo do Egito, Senhor, somente para acabar com o sofrimento básico deles, Senhor. Mas não, Senhor, para que eles fizessem parte de um governo, para que eles fossem governados com um propósito, para que eles exercessem um propósito de vida, um propósito familiar, Pai. Em nome de Jesus, e hoje nós te pedimos pela nossa casa, Deus. Nós te pedimos pelos nossos filhos, Deus. Em nome de Jesus, nós te consagramos, Senhor, o nosso lar. Te consagramos, Senhor, a nossa família, Deus. Consagramos a nossa casa, Deus. E te pedimos, Senhor, e dizemos, Senhor, que não queremos mais gastar esforços, não queremos mais gastar tempo, Senhor, construindo pirâmides, Senhor, carregando palha, Senhor, fazendo tijolos de barro, Senhor, gastando tempo com areia, com aquilo que o tempo destrói, corrói, Senhor. Mas nós queremos gastar tempo, Senhor, gastar os nossos esforços, Senhor, construindo aquilo que é eterno, Senhor. E eterno é o teu reino, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.